Se colocar em primeiro lugar dentro de um relacionamento não é ser egoísta e não considerar as necessidades e aquilo que é importante para o outro, mas é sobre olhar para suas próprias necessidades também e atendê-las. É sobre saber colocar limites, cuidar de si, parar de se anular e viver um relacionamento saudável. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Em um relacionamento saudável, é preciso entender que tanto as suas necessidades quanto as necessidades do outro precisam ser atendidas. Em alguns momentos, você precisará ceder, em outros é a outra pessoa, e em outros momentos talvez seja desafiador para ambos cederem. E nesse caso, vocês precisarão encontrar uma solução que seja boa para ambos. Mas o que acontece é que muitas pessoas se anulam e se esquecem de si apenas para viver para o outro e para o relacionamento. E acabam se negligenciando. Por isso, agora eu vou te dizer 3 coisas que vão te ajudar a se priorizar dentro de um relacionamento. Primeiro, respeite os seus próprios limites. Se algo te machuca, te incomoda ou ultrapassa os seus valores, não minimize isso. Quantas pessoas têm esse hábito de guardarem para si aquilo que está incomodando, de passarem por cima dos próprios limites para manter o relacionamento, por medo de perder a outra pessoa. Só que dentro de um relacionamento é extremamente importante que você olhe para suas próprias necessidades também, que você não ultrapasse os seus limites, que você se respeite. Porque a partir do momento que você não se permite ultrapassar os seus limites, que você se respeita, a outra pessoa também vai fazer isso por você. Às vezes a pessoa ela espera vir do outro primeiro, mas ela não entende que em primeiro lugar ela precisa fazer por ela para que o outro também faça. Não são todas as pessoas que já vão fazer logo de cara se você não estiver fazendo por você. Já quando você faz por você, quando você se respeita, quando você respeita os seus limites, é inevitável, não tem como a outra pessoa não te respeitar. Por quê? Se a outra pessoa não te respeitar, você não vai permanecer nessa relação. Porque por mais que você goste dessa relação e dessa pessoa, você não depende desse relacionamento. Você não depende dessa pessoa para ser feliz. Então, se de fato você quer se valorizar dentro desse relacionamento, se de fato você quer priorizar a você, você não pode deixar que os seus limites sejam ultrapassados. Você não pode permitir que a outra pessoa te desrespeite. E você começa fazendo isso, em primeiro lugar, se respeitando, impondo os seus limites e não tolerando mais desrespeito. Será que dentro desse relacionamento você está se respeitando, você está se valorizando ou você está passando por cima de coisas que são importantes para você? Será que você está se anulando, se colocando dentro de uma caixinha para poder caber no mundo daquela pessoa? Ou será que de fato você consegue se expressar? Você consegue ser quem você é? Será que muitas vezes você passa por cima dos seus limites para agradar outra pessoa por medo de perder? Ou será que de fato você tem se respeitado? Tem pensado também na sua saúde mental, naquilo que é importante para você, nas suas próprias necessidades? Dentro de um relacionamento, em diversos aspectos, a gente vai precisar se adaptar sim, mas uma adaptação que fere os seus limites, que fere quem você é, não é uma adaptação, e sim é você se anulando, é você anulando quem você é de verdade. E mais cedo ou mais tarde a conta chega, porque não tem como você passar uma vida inteira dentro de um relacionamento que está te machucando, que está ultrapassando os seus limites, ao lado de alguém que não te respeita, que não reconhece o seu valor. Mas para isso, é como eu disse, em primeiro lugar, você tem que se respeitar. Você tem que saber quais são os seus limites e respeitá-los também. E claro, comunicar isso para outra pessoa. Talvez você nunca tenha colocado limites, talvez você nem saiba quais são os seus limites. Então, tenha paciência tanto com você, tanto com a outra pessoa. Porque às vezes você já tolerou demais, talvez você não aguente mais. Mas o fato é que você pode ter guardado tudo para você.
E agora você vai ter que ter um pouco mais de paciência, mas caminhando, indo em direção a se respeitar, a se valorizar e a comunicar para o outro aquilo que você tolera e aquilo que você não tolera dentro de um relacionamento. E também fortalecer a sua autoestima. Porque eu não posso dizer aqui para você que em todos os casos a outra pessoa ela vai passar a te respeitar, te valorizar. Não. Existem casos que a outra pessoa não vai te respeitar e não vai te valorizar, não vai querer se transformar. A pessoa vai continuar e vai querer ficar naquele mesmo caminho que ela já estava. Por isso é tão importante você elevar a sua autoestima, você se fortalecer emocionalmente para você não ficar refém de relacionamentos medíocres. Muitos casos, sim, a outra pessoa, ela se inspira pela sua transformação e se transforma também. Ela passa a te respeitar e respeitar aquilo que é importante para você. Mas, caso a pessoa não faça isso, você não tem que passar uma vida inteira ao lado de alguém que não te respeita e que não te valoriza. Então, em primeiro lugar, lembra, você precisa se respeitar e se valorizar. Fechou? 2. A segunda coisa que você precisa fazer para se priorizar dentro de um relacionamento é reserve um tempo para você. Ter momentos individuais não vai enfraquecer o seu relacionamento, pelo contrário, ele pode fortalecer. É extremamente importante, tanto dentro quanto fora de um relacionamento, que você busque se desenvolver, que você busque por autoconhecimento, que você busque ter hobbies, que você busque de fato ter um tempo só seu. Às vezes, por exemplo, se você gosta, é um tempo para você ir sozinho ou sozinha assistir um filme. Ou de repente um tempo para você ficar uma tarde lendo um livro ou montando um quebra-cabeças, por exemplo. Algo que de fato tenha significado e importância para você. O que é que hoje você pode fazer na sua vida para que você tenha um tempo só com você? Será que é ir no cinema, sozinho ou sozinha? Será que é iniciar um novo hobby? Será que de repente é iniciar um curso que você sempre teve vontade, mas nunca começou? O que você pode fazer para dedicar um tempo para você? Mesmo que você não consiga dedicar um tempo para você todos os dias, será que uma vez na semana ou uma vez no mês você consegue fazer algo sem ter a necessidade do outro estar com você? Ou será que tudo você precisa estar ao lado do outro, você não consegue fazer algo se a outra pessoa não estiver ao seu lado? É extremamente importante, tanto dentro quanto fora de um relacionamento, que a gente tenha autonomia de fazer aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente quer fazer. Porque se a gente fica só no mundo do relacionamento, isso muitas vezes torna a gente dependente. E o relacionamento é uma das áreas da nossa vida, mas não é todas as áreas da nossa vida. Então reserve um tempo para você. De repente, se você gosta de um spa, ir no spa, descansar, passar uma tarde descansando. Então você, melhor do que ninguém, vai saber exatamente o que você pode fazer hoje que vai ser para você, que você não precisa da outra pessoa, não precisa da companhia da outra pessoa para você fazer e que vai ser bom para você também. Esses momentos, inclusive, vão te ajudar a fortalecer a sua autoestima e muitas vezes também você, quando chega, você tem a vontade de compartilhar com o outro aquilo que você vivenciou. Isso é muito positivo. Já que eu falei disso, busque também fazer coisas diferentes com a outra pessoa também, sair da rotina. Muitos casais não percebem, mas vão caindo na rotina e vão perdendo o interesse um pelo outro. E aí você pode adaptar e pensar no que seria viável para a sua realidade. Às vezes é toda semana ir jantar num lugar diferente, ou toda semana fazer alguma atividade ao ar livre. Às vezes é uma vez no mês, não dá para ser toda semana por causa da rotina de vocês, mas aí você pode incluir algo durante o mês que vai quebrar um pouco essa rotina. É muito importante que o casal tenha um tempo só deles, mesmo se já tiverem filhos. 3. Aprenda a dizer não sem culpa. Muitas pessoas têm extrema dificuldade de dizer não para o companheiro ou para a companheira. Às vezes por medo da reação do outro, às vezes por medo de desagradar, às vezes por um condicionamento que a pessoa tem desde a infância, onde ela se sentiu culpada quando disse não e aí agora ela sempre diz sim.
ou a maior parte do tempo diz sim para as pessoas. E quando diz o não, se sente mal, se sente culpado, se sente inadequado, sente que não deveria ter dito um não, que deveria ter dito um sim. Mesmo que isso machucasse essa pessoa, mesmo que isso ferisse essa pessoa. Então, começa a naturalizar o não quando você quiser dar não. Tá tudo bem dizer não. Você não tem que dizer sim para tudo, porque tem coisas que vão ferir os seus valores, que vão ultrapassar os seus limites. Um relacionamento não é sobre a gente dizer sim sempre para outra pessoa. A outra pessoa muitas vezes, inclusive, vai precisar ouvir o nosso não, assim como a gente também vai precisar ouvir o não da outra pessoa. Muitas pessoas têm uma ideia de que o relacionamento ele tem que satisfazer todas as nossas necessidades, só que a outra pessoa nem sempre ela vai suprir as nossas necessidades. Por isso que, em primeiro lugar, a gente precisa suprir essas necessidades. O outro ele vai nos entregar e vai suprir boa parte das nossas necessidades, assim como a gente vai fazer pelo outro, vai. Mas é a nossa maior responsabilidade, em primeiro lugar, fazer isso pela gente. Então, quando você aprender a dizer não, você vai perceber o quanto você vai estar se libertando em vários aspectos. E talvez, no início, você sinta culpa de dizer não. E tá tudo bem. Acolhe essa culpa, percebe que ela tá ali, sente isso, mas faz aquilo que precisa ser feito. Tem até uma frase que diz mais ou menos assim: criança faz o que quer, adulto faz aquilo que precisa ser feito. Então, internaliza isso dentro de você. Nem sempre você vai se sentir confortável, mas é importante que você faça aquilo que precisa ser feito. Se os seus limites estão sendo ultrapassados, se a outra pessoa não está te respeitando, você precisa dizer não. E às vezes você vai ter que dizer não, inclusive para você não permanecer em um relacionamento do qual só te faz mal. Percebe o que eu disse? Um relacionamento do qual só te faz mal. Porque muitos relacionamentos, as pessoas dizem, ai, fulano tá me fazendo mal. Às vezes fulano não tá te fazendo mal, às vezes fulano só tá te mostrando aquilo que você não queria olhar. E aí você olha, aquilo te incomoda, aquilo dói, e ao invés de se transformar porque seria algo bom para você, você aí tá me machucando, então eu não quero mais, não vou ficar aqui, não tá me respeitando. Quando a gente precisa enxergar a realidade como ela é e não ficar fantasiando. Então é sempre importante dentro de um relacionamento, na nossa vida como um todo, a gente se questionar. A gente vê se a gente está sendo coerente ou se a gente está idealizando ou fantasiando coisas das quais não é bem assim. A gente tem que enxergar também a nossa parcela de responsabilidade. Aquilo que a gente pode fazer diante daquilo que a gente está vivenciando. Quarto, mantenha os seus objetivos pessoais vivos. Não abandone planos profissionais, projetos, estudos em função do relacionamento. É como eu sempre digo, adaptações serão necessárias. Então você sempre precisa olhar o seu contexto e entender. Por exemplo, às vezes você vai ter um filho. E aí é óbvio que muitas coisas você vai precisar dar um tempo, dar uma pausa para se dedicar mais ao relacionamento, ao filho. Mas se hoje está dentro das suas possibilidades investir na sua vida profissional, nos seus estudos, no seu desenvolvimento, não negligencie isso para botar todo o seu foco dentro do relacionamento. Então observa se você está mantendo os seus objetivos pessoais ou se você está totalmente imersa ou imerso dentro desse relacionamento e está se esquecendo de si. Está esquecendo também de se desenvolver, porque também é extremamente importante que você nutra esses projetos pessoais. 5. Cuide da sua saúde mental. O seu descanso, o seu autocuidado, o seu equilíbrio emocional também fazem parte do relacionamento. Quando você se permite descansar, quando você tem momentos de autocuidado com você, quando você busca ter equilíbrio emocional, isso não é só bom para você, mas é bom para outra pessoa também. Porque se você está bem emocionalmente, o seu emocional vai afetar outra pessoa positivamente. E se você está mal emocionalmente, vai afetar negativamente a outra pessoa. Então é extremamente importante que para se priorizar dentro de um relacionamento, você também olhe para os momentos de autocuidado que talvez você não esteja tendo com você hoje, que você precisa incluir na sua rotina. E como eu disse, não vai ser bom só para você, vai ser bom também para o relacionamento. Então, você está buscando
cuidar da sua saúde mental? Ou será que você está negligenciando? Quanto tempo, por exemplo, você passa utilizando as redes sociais durante o seu dia? Será que é um tempo exagerado? Porque tudo isso mexe muito com as nossas emoções, com a nossa saúde mental. Será que você está cultivando bons relacionamentos? Ou será que você está em relacionamentos dos quais as pessoas te fazem mal? Dos quais as pessoas não te respeitam, não te valorizam, te colocam para baixo? Então, para observar se você está cuidando de você. Como está, por exemplo, o seu diálogo interno? Será que você tem um diálogo interno positivo? Ou será que você se critica demais, se condena demais? Então, para observar como está a sua relação com você mesma no aspecto mental. Busque ter equilíbrio emocional. Busque cuidar da sua saúde mental, porque ela vai fazer maravilhas na sua vida. Não só na sua vida, mas também no seu relacionamento. Se você quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!